sobre como lidar, né, com a causalidade, com o fluxo natural da vida dentro do lado sombra, do lado luz, dos acontecimentos positivos e negativos, falar sobre o sentir, né, dentro de tudo isso, o vivenciar, como vivenciar tudo isso para que se tenha uma melhor desenvoltura, um melhor bem-estar, né, dentro desses momentos aí que todos passamos e todos vamos passar enquanto a gente estiver vivo, né? Eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curtir, compartilhar. E quando tu tá muitos dias dentro de uma bola, de um estresse crônico, diário, ou que realmente tá passando por dias, né, difíceis. E aí, de repente, do dia pra noite, esse dia ele se torna leve. A chave para isso tá justamente, sabe que não existe o dia pra noite, né? Ou a sorte. Existe muito trabalho por trás. Eu observo que nesses dias o que não muda é simplesmente o fazer. É simplesmente não se deixar abater por esses dias pelas sensações que eles causam. Não deixar de fazer, né, de seguir a vida, porém, o mais importante é não negar a realidade do que está acontecendo. Deixar sentir, deixar fluir. Inclusive, é muito o que se faz dentro de ambientes terapêuticos, né? Por isso que a gente se coloca lá, que é pra te sentir e olhar para aquela emoção. Mas a teoria é linda, a prática é outra. No dia a dia, quando esses dias se apresentam, e aí tu tem que lidar com esses dias tenebrosos e fazer a prática ainda do fazer diário, né? As tarefas do cotidiano, seguir a vida social normalmente e fazer a prática de olhar para essas emoções e de sentir, de não negar, deixar a raiva vir, a tristeza, a depressão, as emoções virem e mesmo assim manter aquela linha mais fluido possível, mais reta possível. Vou te lembrar que não é trazer um sentimento de não tenho o que fazer, eu tenho que seguir a vida mesmo assim, porque isso é o que todo mundo faz. Porque hoje o ser humano, ainda mais no contexto social mesmo que a gente vive, né, no ritmo que a gente vive, a gente tem obrigações e é isso mesmo, porque a gente não pode parar. Mas não é com esse sentido, é sim seguir esse cotidiano, é sentir, só que estar a parte disso, é observar, como se fossem realmente duas pessoas. Nós temos capacidades o ser humano, né, ele tem uma capacidade, ele é um ser que ele sabe que ele pensa, que ele sabe que ele pensa e que ele observa tudo isso acontecendo. Ele consegue observar, ele sabe que ele pensa. É justamente se colocar nessa posição de observar. A gente consegue voltar para esse caminho do meio muito mais. Por vezes a gente vai para um polo negativo, porque o que é super normal e saudável, que esses momentos ocorram, né? E que a gente realmente sinta e sofra com isso, porque senão estaríamos apáticos, sem emoção nenhuma. E é um bom sinal, porque a vida por si só traz isso, né? Traz dor. Não aquela aceitação de que a vida tem que ser sofrida, mas que faz parte e que tem um motivo para existir o desconforto, né? Faz parte da vivência, da dinâmica da vida, né? Aqui na Terra. E as práticas que fazem a gente chegar nesse ponto exigem esforço, mais uma vez esforço, prática, olhar, refazer e vai ficando cada vez mais fluido, né? A gente começa a entrar em flow mesmo com a vida, aceitando ela, não exatamente como ela é, mas aceitando os acontecimentos em seu formato natural e trabalhando com isso, fazendo com que fique mais prático, da gente redirecionar a vida justamente para onde a gente realmente quer que ela se encaminhe, né? A gente redirecione todo esse caos para o ponto, para a direção que a gente pretende estar, pretende chegar,
Tá aí o segredo justamente para que a vida ela possa ser vivida, aproveitada, né? Porque quanto mais tu lidar com os acontecimentos naturais, cotidianos, mas tu vai estar vivenciando a vida, né? Tu não vai estar aqui só realmente de passagem no automático. Quanto mais a gente nega esse lado, quanto mais a gente entra dentro dessa energia, dessa onda, né, negativa, menos tempo a gente tem para aproveitar. Porque se pensar, a gente tá aqui todos os dias que a gente abre o olho, que a gente acorda, levanta da cama para seguir esse cotidiano, essa vida rotineira, seja lá como a gente denomina ela, né, e sente ela, é um dia a menos. Justamente é para que a gente possa, para ficar mais claro, se redirecionar para os sentidos e para aquele que já existe, né, aquele eu que já existe, possa vir a existir, né? Eu não partilho dessa ideia de que a gente tem que romantizar ou esperar que quanto mais sofrimento, maior a recompensa, ou esperar que algo venha nos salvar. Mas eu partilho de que sim, se existe essas questões, a gente é obrigado, né? Porque é uma coisa que não está dentro do nosso controle, esses acontecimentos. O que está dentro do nosso livre-arbítrio é justamente o que a gente vai fazer com isso. Então existe uma lógica para que a gente tenha acesso, né, somente até um certo ponto. E eu acredito que a gente consegue acesso ao outro lado, a esse próximo ponto, é justamente quando a gente entende isso, porque a gente, entre aspas, vai atravessar a ponte, né? Só que tu entra em flow e perde a sensação de controle, esquece que tu precisa, que vai ter um próximo passo, que é o acesso. E é justamente aí, é um paradoxo, né? Quanto mais tu vai trabalhando e sentir, mais fluido mesmo. Vai ficando, é aquela famosa frase realmente de largar, sair do controle. Só que até pra isso, a gente ainda precisa trabalhar muito isso, né? A gente precisa trabalhar muito o ser dentro disso. E aí a gente deixa muito claro isso, a dualidade das coisas, né? Que uma coisa não existe sem a outra. Porque se tu não tem um controle, né? Tu não para, não escolhe, não olha ali, não tem como saber o que precisa ser redirecionado, recolocado, né? Refluído, que precisa fluir. Só que depois que tu descobre isso que é necessário, que tu tenha esse controle, logo vem aquela parte que tu precisa soltar esse controle. E aí existe um ponto do meio, um caminho do meio, né? E entra aquela questão de que tudo na vida é dual, que uma coisa realmente não existe, que as coisas são complementares. E existem as forças positivas e negativas, no final das contas elas acabam se complementando, né? O que causa todo o sofrimento é quando as coisas são experimentadas somente de um lado, de uma ótica, friamente dentro de somente um polo, somente dentro do polo negativo ou do polo positivo. O que da questão, né, é justamente tu aprender a trabalhar com essas duas fontes, com essas duas forças, né? Saber usar elas no seu devido tempo, colocar cada uma em seus devidos lugares, né? Porque realmente colocar uma de cada vez no momento que elas vão precisar serem utilizadas, né? E existe uma organização, existe algo certo ali, um quebra-cabeça certo. Só tem que saber aprender a encaixar. Quando a gente se coloca nesse lugar de aprendiz, né? E de saber que a qualquer momento essas peças elas sempre vão ter o mesmo molde, o mesmo encaixe, mas elas podem, por vezes, formar outro desenho, né, no quebra-cabeça. As coisas elas ficam realmente mais fluidas. A gente pode se debater, a gente pode negar, mas se a gente prestar atenção, todas as linhas de conhecimento vão apresentar somente um ponto para nós, né, que é essa autoaceitação, essa abertura para o fluir natural da vida, seja dentro de um ambiente terapêutico,
qual tipo de terapia for, se for realmente uma TCC, uma psicanálise, com as medicinas, com os psicodélicos, enfim. Se você for ler a filosofia, todas vão te colocar no mesmo ponto, vão te confrontar e vão te colocar no mesmo ponto, que você tem uma certa responsabilidade. Você pode andar ali desacordado até um limite, mas chegou no limite, você tem que olhar, pegar o controle e depois soltar esse controle. É o jogo aí do qual estamos inseridos. Nessa força criadora maior, né, que está acima de nós, ela é muito inteligente, foi muito inteligente de deixar várias pistas, né? Vários ensinamentos, conhecimentos aí, de diferentes linhas, diferentes linguagens, porque justamente ela sabia que seríamos diferentes, né? Que seríamos todos iguais, porém iríamos vivenciar as mesmas coisas em momentos e intensidades diferentes. Eu sempre utilizo isso. E é por isso mesmo que existem, assim, variadas linhas de conhecimento, porque cada um vai se conectar com uma e vai utilizar e vai aplicar, né? Através de uma, ou de duas, ou de três. Mas todas levam a um ponto. Se a gente souber olhar para isso com outros olhos, não somente o físico, ouvir, sentir, a gente consegue chegar lá, né? Ou nos pontos, porque são vários. Quando a gente chega em um, a gente cria outros pontos e outras questões a serem alcançadas, e enfim, a gente consegue por vezes alcançar, né, esses pontos com maior agilidade, e conseguimos criar uma certa desenvoltura quando a gente sai desses polos, vai para um polo ou vai para o outro, a gente consegue retornar para o caminho do meio com maior rapidez mesmo, né? A gente cria essa inteligência, habilidade, né, de perceber, de reorganizar, redirecionar, para então fluir novamente, entrar em flow com todo esse fluxo, né, que aí está, a gente sabendo lidar ou não, gostando ou não, sentindo conforto dentro de tudo isso ou não, independente, aí está. Então o ideal é que a gente saiba realmente usar, né, saiba como usar essas ferramentas que aí estão disponíveis, né, para que tudo isso, essa dinâmica toda fique mais leve, enquanto estamos aqui fazendo essa grande viagem, essa grande passagem. Era isso.